Então, na minha primeira experiência com a ayahuasca, eu fui no Santo Daime, que é aqui em Sorocaba, e lá eles consagram, né, de 15 em 15 ou de 30 dias. E eu já tinha ouvido esse chamado de consagrar a ayahuasca há uns 2 anos atrás, mas eu não fui porque, primeiro que o Rafa, meu esposo, ele não concordava muito, porque a gente ouviu que não era bom, que as pessoas vomitavam e as pessoas passavam mal, e que se era para evoluir passando mal, né, era mais fácil ir por outro caminho. Só que essa nunca foi minha opinião, né? Foi uma coisa que eu pensei, porque quem falou isso pra mim é uma pessoa que eu admiro muito e eu sigo muito tudo que essa pessoa fala, mas mesmo assim ficou aquela coisinha no meu coração de que eu quero ter essa experiência. E não importa se eu vou vomitar ou se eu vou ter diarreia, não importa. Eu vou ter essa experiência e vai ser como tiver que ser. Então eu tinha muito isso na cabeça. Mas se passaram 2 anos e eu não fui. Eu deixei esses 2 anos, eu vi muitos vídeos, muitos relatos aqui no YouTube. E aí veio de novo a Cristal, eu preciso consagrar a ayahuasca, porque eu sinto esse chamado, eu quero ter essa experiência. E não é alguém externo que vai dizer, porque interiormente o meu corpo já está dizendo, você pode, você está pronta. E então eu decidi. Eu estava grávida do Rael, eu estava mais ou menos com 6 meses. E aí eu pesquisei, né, se não faria mal pro bebê, e não tinha nada de contraindicação, questão de gestação assim. E confesso que no dia até me deu um sentimentinho assim, ai, será que eu vou? Nossa, o que eu tô fazendo? Mas eu fui, né? E eu cheguei lá, eu tive esse sentimento de, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Mas aí vinha aquele ser, aquela consciência falando, não, é isso mesmo, viva a experiência. E tanto que a questão da gravidez também, se ia fazer mal ou não, eu vi lá muitas gestantes, tinha umas 3 gestantes, e eu falei, bom, normal, né? E elas são fardadas, do Santo Daime mesmo. Eu falei, não vai fazer mal pra mim, né? Se não faz mal pra elas, elas estão aqui, e é um trabalho sério, eu vou continuar. Então eu fui, lá teve o acolhimento, eles explicam o que pode acontecer, eles explicam como que funciona, da primeira e da segunda dose. Eu participei desse acolhimento, depois entrei, aí a gente começa com o inário, eles dão o inário pra gente, a gente vai acompanhando as canções. E eu lembro que a primeira dose eu tomei um pouco menos, exatamente por estar gestante, né? Eu tomei um pouquinho menos. E aí, na primeira parte do trabalho, eu não senti nada, assim. Nada, nem desconforto, nada. Então aí continuou o inário, a gente vai cantando. Uma música que me marcou muito foi uma que fala sobre a minha mãe tem força. A reza da minha mãe é uma reza forte. E eu, talvez por eu estar gestando também, por eu já ser mãe da Karina, porque eu pensei na minha mãe, foi uma coisa que me tocou bastante. E aí fomos para a segunda dose. Na segunda dose, eu resolvi tomar a dose inteira, porque na primeira dose eu não senti nada e eu tava bem, e eu queria ter a experiência, né, na excelência dela. E aí eu tomei inteira, daí nessa parte eles já abaixam a luz do salão, ficou uma luz azul e começou um canto maravilhoso de uma moça que eu não sei quem é, mas ela cantava maravilhosamente bem e a luz ficou aquela luz azul, aquele ambiente acolhedor. E eu lembro que eu fui com uma jaqueta preta, isso já tem mais de 1 ano já. Eu fui com uma jaqueta preta que eu tenho, super quentinha, e ela tem touca de pelinho. E eu coloquei essa jaqueta, me aconcheguei no meu lugar e fechei os olhos e deixei a força agir, deixei a ayahuasca agir. E a minha experiência foi assim, eu senti muito acolhimento. Eu voltei pro útero da minha mãe
ou da mãe natureza, ou da minha mãe, eu não sei. Eu estava sendo gestada. Eu me senti lá, eu me senti como um bebê, muito acolhida. E nesse momento que eu fui, eu tinha questões que eu não estava muito bem resolvida, questão de relacionamento, porque com as confusões na cabeça, e aí eu pensava sobre essas questões, como que seriam resolvidas, e trouxe muito acolhimento. Falou, você está acolhida, é o seu momento, fica tranquila. Eu não tenho, se você aqui, você esperar a experiência de que eu vomitei, eu passei mal, ou eu fiz, não, eu vi formas geométricas, muitas formas, mas aí quando eu me concentrava na força, eu senti esse acolhimento, eu fui muito acolhida. Então assim, a minha experiência não é aquelas longas de várias coisas, a primeira pelo menos, foi uma experiência de acolhimento. Eu me senti acolhida, eu me senti parte do todo. E foi uma experiência muito boa, que trouxe para a semana, assim, para um bom tempo. Só que depois eu não continuei, né, indo consagrar, exatamente porque eu estava numa gestação e estava evoluindo, né, e logo eu ia ganhar o Rael. E foi só para ter uma experiência mesmo, de início. Então, o que ficou para mim foi isso, o acolhimento, como a ayahuasca leva a gente para o nosso interior e você vê as coisas com mais amor, você vê as pessoas ao seu redor com mais amor, você se olha com mais amor. A minha experiência com a ayahuasca foi isso, a primeira foi exatamente. Eu tive mais uma, que foi mais recente, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado de saber que a ayahuasca não é só vomitar e passar mal. E se tiver que vomitar e passar mal, é o seu processo. É o seu processo de limpeza. Porque é uma pessoa que ela bebe o final de semana inteiro. E aí depois ela fica de ressaca, ela vomita. Isso, eu imagino que não esteja trazendo nada de bom para ela, de evolutivo. Então por que você vai consagrar uma bebida santa e você não pode passar mal? Você não pode sentir um desconforto na barriga, você não pode vomitar. Sendo que é tão normal você beber e vomitar. Por que você, para uma viagem interior que é tão intensa, que te traz pro agora, você não vai sentir esse mal? Que é pro bem. Porque a ayahuasca, ela cura com amor. Mas ela pode trazer a dor também. E essa é a parte do Inário dessa segunda vez que eu fui, que gravou muito pra mim, e é realmente isso. E se você tá buscando motivação pra ir, vai, sente. Se você sente que vai ser uma experiência boa, vai. Se você sente que é pra você, vai. Tenha a experiência. Você pode ver 1000 vídeos aqui, mas nenhum deles vai ser a sua experiência. Então vai lá e vive, tá? Esse é o recado que eu tenho pra vocês. Eu agradeço quem ficou aqui e agradeço quem vai estar comigo nos próximos vídeos, nas próximas vezes que eu postar. E é isso. Um beijão!